Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom. Provérbios, livro fantástico. Ensinamentos do sábio. A maioria deles escrito pelo sábio Salomão. Aquele ao qual, que no tempo que foi governar Israel, disse assim: Deus, o que eu quero é sabedoria, eu quero uma unção do Senhor para eu governar esse povo. E aí Deus encheu ele de bens, de prosperidade, de vitórias, conquistas, enfim. Ele era um homem sábio, segundo a palavra de Deus. E esse movimento agora do capítulo 10 de Provérbios, ele vai tratar de vários provérbios. É interessante, porque ele vai tentar construir vários ditos populares da época, provérbios daquela época, do cotidiano da vida, que nos ajuda muito. Salomão vai encerrar aquela profundidade de sabedoria. Até o 9, ele estava falando muito sobre sabedoria. Ele vai ter alguns versículos sobre sabedoria, mas a profundidade dele maior agora é trazer exatamente para o meu e para o seu coração uma dinâmica da vida, conteúdo para a gente viver. E ele começa logo com um versículo fantástico que ele diz assim: o filho sábio dá alegria ao pai, e o filho tolo dá tristeza à sua mãe. O sábio, ele alegra, o tolo, ele traz tristeza. Ele começa a definir, fazer um contraste do bem e do mal, do justo e do perverso. Aquela condição de que eu preciso buscar entendimento para me qualificar como um homem ou uma mulher que faz o bem, né? E é interessante que esse primeiro versículo a gente pode se reportar lá para Êxodos 20, o verso 6, o verso 5, que fala em honrar pai e mãe. Muito importante, porque Paulo fala lá na frente que é uma promessa única que tem uma recompensa: honrar pai e mãe, vida longa. No verso 2 e 5 é interessante que ele começa a construir justiça e piedade, levar vantagem, aquela questão da lei do Gerson que a gente tanto sabia, quando tanta gente pensava. Ele diz assim: os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Então, é uma questão de cuidado de Deus. Aquele que é ímpio, injusto, mau, que não quer estar com Deus, ele vai ter uma vida completamente destroçada, porque o Senhor, não é que o Senhor faz com que aconteça, é que ele próprio se destrói. Mas o justo, aquele que busca o Senhor, ele diz que vai ser exatamente recompensado. E eu queria ver já lá para o verso 27, que diz algo interessante. Diz: o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Você está vendo? Deus, ele dá quantidade e qualidade de vida àqueles que o buscam, mas aqueles que é mau, ele tem uma vida abreviada. A gente pode pensar aqui também, queridos, que a impiedade é exatamente a porta da destruição. Ele continua fazendo vários contrastes, né? Ele vai dizer, olha, o verso 6: bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. Veja que coisa interessante da gente pensar, que contraste a justiça que se estabelece e o mal que apodrece. Então, o sábio está tentando dizer assim: você precisa ser bom, não deixe o mal tomar conta de você. A integridade como segurança da vida, gerando paz. Ele trata da fonte da vida e das armadilhas da morte. Veja o verso 11: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Você entende? Então é aquela coisa: bem, vida, mal, morte. Mais uma vez ele vai falar da necessidade da sabedoria, que gera riqueza para o nosso coração. Olha o verso 22: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Você entende? Quando eu estou vivendo
debaixo dessa graça, essa bondade de Deus. Lembra qual é o princípio da sabedoria? O temor a Deus. Viver uma vida regada pela graça de Deus. A recompensa da obediência, ela é gerada exatamente no nosso coração, sem dor alguma. Olha o verso 23. O tolo encontra prazer na mal-conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se exatamente na sabedoria. Eu acho muito importante que cada versículo que ele vai trazendo, ele fala da boca do insensato, a integridade, ele vai falar também do conhecimento maior que é a riqueza de Deus, a obediência que vai gerar a recompensa, mas ele tem algo interessante, ele vai falar sobre o cuidado das palavras. Tiago fala disso de uma forma muito clara, que a gente tem que colocar, né, como se fosse uma proteção em nossos lábios, o cuidado das palavras que a gente fala. Olha o que o texto fala de uma forma: o que encobre o ódio tem lábios falsos, o que divulga a má fama é um insensato. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios, ele é sábio. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos perversos é de nenhum valor. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Do capítulo 10, aí, verso 18 ao 21. Agora, preste bem atenção, que esse cuidado no falar é algo que tem trazido muito dano na vida das pessoas. O famoso fuxiqueiro, aquele que levanta falso testemunho, aquele que diz mentira, meias verdades, como também meias mentiras, aquele que consegue manipular através de palavras para poder destruir a vida dos outros. O cuidado do sábio aqui é trazer exatamente essa linguagem para os nossos corações. Mas tem algo interessante quando ele, no verso 24 e 25, ele trabalha a questão do ímpio e justo, que ele diz assim: o que o ímpio teme lhe acontecerá, o que o justo deseja lhe será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. E depois ele vai tratar também com a questão do preguiçoso, como vinagre para os dentes é a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que eu envio. Então a questão do preguiçoso, ele vai tratar muito, o sábio, falando muito sobre, vai aprender com a formiga o preguiçoso, lembra? Então a questão da preguiça é muito debatida nesses textos que Salomão escreveu. E por fim, ele traz novamente a questão da fonte da sabedoria, que ele diz: os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Mas olha o que diz o verso 31. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Meu irmão, minha irmã, busque a sabedoria do Senhor. Cuidado para não andar no caminho dos ímpios, pedir conselho aos ímpios, sentar nas mesas dos escarnecedores, andar em pecado, porque eu e você precisamos andar no caminho do bem, no caminho da bondade, no caminho de Jesus. Amanhã tem mais. Provérbios 11.